Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O tema abordado no programa de hoje será eutanásia. Eutanásia é a prática de se abreviar a morte de pessoas com doenças incuráveis e que, de certa forma, foram desenganados pelos médicos. Mas será que algum ser humano tem esse direito? A quem cabe essa decisão? Qual a posição da doutrina espírita a esse respeito? Essas e outras questões serão discutidas agora. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Altamir da Cunha. Bom dia, Altamir. Bom dia, Nilo. Bom dia, telespectadores. Esperamos essa oportunidade de transmitir à luz da doutrina espírita alguns conceitos a respeito da eutanásia. Altamir é palestrante espírita, escritor, colabora com a revista O Reformador, com a revista internacional de Espiritismo e também com o jornal do Clarim. E tem um interesse todo especial sobre os temas ligados à área, por exemplo, do suicídio. Altamir, em que situações, se é que em alguma situação é justificável, em que situação seria justificável a prática da eutanásia? A eutanásia, de acordo com as orientações espirituais, ela não é aconselhável em nenhuma situação. Normalmente as pessoas imaginam que o sofrimento extremo porque esteja passando alguém, ou mesmo o diagnóstico médico da irreversibilidade do problema, ele já é o ponto final, quando na verdade muitos exemplos nós temos de pessoas que receberam, vamos dizer assim, do médico ultimato e, no entanto, recuperaram-se e viveram muitos anos depois. Então a morte, de acordo com os amigos espirituais, só é concedida a Deus. Nós podemos fazer para que a pessoa tenha uma morte mais digna, né? Aplicar medicação para diminuir dor, para ter, mas tudo está na mão de Deus. Mesmo que nós sabemos, com todo o aparato que hoje a medicina dispõe, se Deus realmente não quer que a pessoa continue, na verdade ele desencarna, como nós temos prova disso praticamente todos os dias por aí, né? Mas a evolução da tecnologia na área médica, principalmente dos equipamentos, não é? Os respiradores artificiais, as máquinas que mantêm a circulação sanguínea funcionando, nos colocaram frente a um impasse, ou seja, há a condição de se manter alguém vivo artificialmente por um tempo, às vezes até indeterminado. E isso causa hoje até inclusive problemas judiciais, ou seja, as famílias para que se permita que aquela criatura desencarne, às vezes tem a necessidade de buscar os caminhos da área judicial, ou seja, precisam contratar advogado e tal, para que aquela criatura possa morrer. Então, nos coloca também espíritas frente a uma questão nova, não é? É válido então se manter alguém cujas as funções já chegaram já faliram, né? As funções orgânicas já não mais funcionam, seria válido então se manter essa criatura viva indeterminadamente? Isso seria uma boa oportunidade também, inclusive para o plano espiritual, né? Tendo em vista a nova revolução, né? A revolução da ciência, também do plano espiritual, a manifestação nesse sentido, porque nós estamos longe de compreender, de entender todos os mecanismos, a complexidade da vida e da morte, né? Muitas vezes nós vemos na morte um fenômeno que nós vemos com pavor, quando na verdade é um fenômeno natural. A morte biológica é um fenômeno que todos nós sabemos que temos que passar por ele. No entanto, a questão do momento da morte, as dificuldades, as dores, os sofrimentos, ela tem um efeito muito grande no que diz respeito às mudanças interiores no espírito. E como realmente esse processo é um processo de replanejamento que vai ajudar o espírito, inclusive, a chegar no plano espiritual de forma mais harmoniosa, e tem essa dificuldade que nós esperamos que o plano espiritual também manifeste, tendo em vista essa colocação que você fez. A doutrina espírita, Allan Kardec já chegou a afirmar, de que a partir do momento que a ciência prove que a doutrina espírita está errada em algum ponto, a doutrina espírita deve deixar aquele ponto e seguir a ciência. Agora, temos que considerar que também, quando falamos a ciência, não é a palavra de um cientista, é aquilo que se torna realmente, vamos dizer, ponto comum pela ciência entre vários cientistas de várias partes do mundo. A partir do momento que haja consenso. Exatamente. Não é? Ora, se não é permitido, então, a alguém tirar a vida de outro, mesmo que o pretexto seja pretensamente positivo, muito menos cabe, então, à própria criatura abreviar a sua vida.
Nos seus estudos sobre o suicídio, Altamir, o que é que você tem visto sobre o tema? A questão do suicídio é uma questão muito complexa, porque nós sabemos que a questão mesmo que leva uma pessoa a suicidar, a base mesmo está no espírito em si. Os mecanismos da lei de causa e efeito, diante das dificuldades que o espírito cria na autoavaliação dos erros cometidos. Então, normalmente, o sentimento de culpa está presente em todas essas criaturas. O que acontece é que esse espírito vem com o que nós chamamos de fator predisponente. Não quer dizer que ele vá suicidar-se, nem veio para suicidar-se. Ele veio com angústias, com problemas, que em determinado tempo pode desencadear uma série de fatores, que nós chamamos de fatores desencadeantes, que poderá conduzi-lo ao suicídio. Mas, na verdade, esses fatores, mesmo quando se manifestam, é para que o espírito reaja e lute, que isso faz parte do processo evolutivo. Quando ele foge, ele se acovarda diante da experiência, ele, no lugar de, vamos dizer assim, reabilitar-se, ele complica mais os seus débitos e, consequentemente, sofre muito. Mas você falou sofre muito. As penas, então, as consequências, então, de quem comete esse ato são tão terríveis assim? Na verdade, pelo que os espíritos nos trazem, né, inclusive Camilo Castelo Branco, no livro Memória de um Suicida, nós sabemos muito bem que essa situação não é uma questão, como muitos imaginam, um castigo de Deus porque a pessoa transgrediu a lei, mas é o resultado de uma autoavaliação que o espírito faz. Dizem os espíritos que a lei divina se encontra inscrita em nossa consciência. Então, quanto mais esclarecidos nós somos, mais nós temos mecanismo de compreender que erramos e mais somos assediados, muitas vezes, pelo remorso, pelos desequilíbrios que nos fazem sofrer. Muitas vezes, essas ideias para o suicídio também têm a ação de espíritos obsessores, que, aproveitando de nossas fraquezas, nos dão insuflam essas ideias e nós vamos nos envolvendo, vamos aderindo, a princípio como uma ideia vaga. Mas se nós deixamos que se repita, esse monoideísmo leva, consequentemente, à prática do suicídio. Se aceitamos aquela ideia, chega ao suicídio. Então, resultado, quando nós nos desequilibramos, avaliamos a desgraça que fizemos, sofremos muito, eles mesmos se tornam como juízes, insuflando a ideia da culpa e faz-nos sofrer muito, de acordo com, vamos dizer, com cada pessoa. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Agora, temos que considerar que a lei divina não é a lei da punição. Então, o suicídio, mesmo considerando a questão do sofrimento, haveremos de considerar também as circunstâncias que provocaram, de eu dizer que a pessoa suicidou-se. Existem pessoas que simplesmente, por dificuldades quaisquer, se suicidam. Existem outras que, depois de lutarem muito, problemas familiares, às vezes situações onde ele não vê outra saída, mesmo sendo um erro, tem atenuantes. Então, ante essa situação, existe atenuante e agravante de acordo com o esclarecimento e as circunstâncias que geraram. Mas, Altamir, voltando ao nosso tema da eutanásia, é muito complicado para uma família, a gente há de convir, para pais e mães que amam aquela criatura que se encontra no hospital e os médicos acenam com a possibilidade de um prolongamento daquela existência, fica muito difícil para essa família permitir, autorizar o tal do desligar os tubos, não é? Desliga os tubos. Como que a família deveria, em que fonte a família deveria buscar, digamos, consolo e esclarecimento para esse tipo de situação? Exatamente. Quando se tem o esclarecimento a respeito da vida, a respeito de espiritualidade, que é o que falta muito das pessoas, não é nem a questão religiosa. Às vezes todo mundo é religioso, vamos dizer, todo mundo, entre aspas, tem alguns que são ateus, né? Pessoas ateias. No entanto, as pessoas têm uma religião, mas não têm espiritualidade. Não tem aquele sentimento, aquela confiança naquilo que diz que crê. Então aquilo é superficial e sofre muito. Quando a pessoa tem e acredita na continuação da vida, acredita na misericórdia divina, acredita nas promessas de Jesus, porque as bem-aventuranças é toda assim um poema de promessas que confortam a qualquer um que realmente seja crente em Deus, né? Vida. Então, quando a pessoa tem aquilo realmente como roteiro, ela acredita que as promessas de Jesus, aconteça o que acontecer. Se aquele ente querido desencarna, é porque foi feita a vontade de Deus e ele aceita com resignação. Aí por isso que a relutância, enquanto ainda no que diz respeito à decisão por parte do campo material, dos médicos, ou coisa assim, eles relutam porque acreditam mais no poder de Deus para tirar a vida, vamos dizer assim. Então é difícil para uma família autorizar, salvo alguns que já exatamente nessa circunstância pensam diferente, mas normalmente há uma relutância para aceitar que se desliguem os aparelhos. Muito bem, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Nos resta então agradecer a presença de Altamir da Cunha conosco, esperamos que você volte outras vezes, Altamir, e agora nós vamos a um breve intervalo. No próximo bloco vamos continuar falando sobre eutanásia. Fique conosco, voltamos já.
Muito obrigado por continuar em nossa companhia. Assista agora a entrevista com André Hatterli, concedida ao programa Despertar Espírita. Doutor André, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Com a sua experiência, os doentes terminais têm vontade de prosseguir vivendo? Isso é uma questão muito pessoal. Alguns pacientes, quando tem a primeira notícia da sua doença, tem uma primeira reação de desespero, de depressão. Alguns desejam antecipar a morte, mas, em geral, as pessoas tendem a lutar pela vida sim. O que nós podemos constatar e fazer para ajudar esses pacientes nessa situação? Acima de tudo, amor. A principal carência dessa pessoa nesse momento é a presença dos amigos, é a presença dos seus parentes, das pessoas amadas, para que elas possam se sentir fortalecidas nessa luta. Talvez a maior carência seja a presença das pessoas queridas, a presença do amor. E é também difícil, né, para quem está vendo um parente numa situação dessa. Certamente. Não é uma né? situação muito agradável, até porque nós temos a tendência de acharmos que sempre estaremos bem e que tudo vai dar certo. A gente nunca acredita que um problema, uma coisa séria possa nos acontecer. A gente ainda acredita na eternidade na matéria. É verdade. Agora, em realidade, a partir de quando, já pensando mais na questão terminal mesmo, na eutanásia, a partir de quando se pode definir que é a morte do corpo físico? Essa questão é bastante complexa. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, acreditava-se que o limite da vida era a parada do coração. A parada, quando o coração parava, nesse momento a vida estava encerrada. Atualmente, com os avanços da medicina, da tecnologia, da biotecnologia, cada vez está se chegando mais longe, cada vez está conseguindo se detectar a morte em níveis mais avançados. Ou seja, aquela ideia simples de que parou o coração, o paciente está morto, já não existe mais. E, de fato, a parada do coração é o grande fecho do processo. Mas essa definição está muito complicada, porque já existem formas de monitorização muito mais avançadas e que vão detectar, a nível celular até, a questão do momento da morte. Para nós, o que interessa mais realmente é o momento, é a viabilidade dessa vida. O quanto ainda é reversível ou não aquele processo que se desencadeia e que vai levar à morte. Então, o limite da vida e o limite da morte é uma coisa muito imprecisa. Os extremos são muito fáceis de serem detectados, mas o exato momento em que isso se dá é bastante complexo. E se nós analisarmos pelo ponto de vista espírita, é até fácil de nós entendermos, porque vai ser a cessação da vida material que vai levar ao processo de desencarne. Então, o momento da morte física, morte orgânica, é como nós falamos, determinar o momento da morte, da parada do coração, é até fácil. Agora, determinar o momento em que todo esse organismo morreu para que o processo desencarnatório se dê, é outra história. E a questão da morte encefálica, quando se diz que a partir da morte encefálica realmente já não tem mais, já é irreversível o quadro? Isso também é um ponto bastante controverso quando você analisa a questão dos transplantes e você vê que para autorizar um transplante é necessário que 2 neurologistas atestem a morte cerebral daquele paciente e ainda se espere 6 horas para uma nova avaliação e confirmação. Então, esse limiar também é bastante tênue, mas de fato seria um marcador para facilitar até a nossa vida, porque se a gente entrar em todos esses meandros que eu falei, fica bastante difícil determinar que alguém morreu e vai ter que esperar a rigidez cadavérica, então complica bastante. Então, estabelece-se alguns critérios para a morte encefálica e para a morte clínica, e aí então você poder determinar a retirada dos órgãos para uma doação, no caso de um transplante, por exemplo. Então, antes, por exemplo, de ocorrer a morte encefálica, deve-se fazer tudo para que o paciente, para que aquele corpo consiga caminhar, sobreviver? Como é que se veria, por exemplo, a eutanásia? A questão da eutanásia, primeiro para a gente definir, inicialmente era entendido, e é a origem da palavra, dar ao paciente terminal uma morte suave, uma morte serena, uma morte doce, como se isso fosse possível, em que ele não tivesse sofrimento. Em momento nenhum, precipitar a morte do paciente. Seria deixar que a doença seguisse o seu curso normal para que ele viesse a morrer naturalmente.
Mas hoje nós já sabemos que a ideia que se tem de eutanásia já é uma ideia diferente. Exatamente. Houve uma mudança porque nós temos por tendência utilizar as definições dentro daquilo que nos interessam. Então, o que aconteceu? Pegou-se essa ideia de morte suave e criou-se uma ideia de beneficiar o paciente, antecipando-lhe a morte para abreviar-lhe o sofrimento. Principalmente numa época em que os recursos terapêuticos eram muito limitados e os pacientes sofriam muito nesse processo de morte, e eles não tinham muito como serem aliviados das suas dores, o que não acontece hoje em dia, quando nós temos medicamentos potentes que aliviam e até cessam completamente a dor, medicamentos que levam o paciente à sonolência, à sedação, e você consegue evitar que esse paciente, de fato, sofra no seu processo final de morte. E permite, assim, que ele termine o seu ciclo. Exatamente. É verdade. Permite que ele não tenha não venha a sofrer as angústias do processo final. Certo. Qual a ideia, qual a visão espírita a respeito da eutanásia? Essa visão, para a gente, é até bastante simples, quando nós entendemos que eutanásia, nesse ponto de vista que nós colocamos por último, que seria o de antecipar a morte de um paciente cuja doença já não tem mais tratamento, é bastante fácil nós entendermos que isso é um homicídio. Certo. Então, é natural que a posição espírita seja bastante clara, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que praticar a eutanásia dentro desse contexto é crime. Certo. Não tem discussão. Agora, você talvez já tenha ouvido falar de ortotanásia. O que seria a ortotanásia, doutor? Está muito em voga esse assunto, até por conta de uma resolução recente do Conselho Federal de Medicina. A ortotanásia veio assumir, a palavra ortotanásia veio assumir exatamente o espaço vago pela origem da palavra eutanásia. Então, a ortotanásia hoje é exatamente essa prática, a boa prática médica, aonde permite-se ao paciente morrer. Permite-se que esse paciente tenha o curso natural da sua doença e, com isso, ele tem o direito de, pela sua doença, vir a morrer sem que nós interfiramos nesse seu processo de uma forma que venhamos a prolongar o seu sofrimento e não beneficiá-lo. Mas auxiliando ele, dando-lhe todas as possibilidades e amparando nesse processo, né? Existe um limiar que a gente tem que perceber entre o curar e o cuidar. É interessante o senhor falar sobre isso. Exatamente, porque muitas vezes é uma visão do leigo e até de muitos médicos que a nossa missão enquanto médico é lutar contra a morte. Nós não estamos lutando contra a morte, nós estamos lutando a favor do paciente. E a partir do momento em que esse paciente tem uma doença intratável, incurável, eu já não posso mais curar, eu tenho que cuidar. E o cuidar remete a dar a este paciente conforto, dar a este paciente todas as condições para que o seu processo que vai levá-lo à morte seja um processo digno. Discute-se muito em justiça o direito à dignidade, o paciente ter dignidade no seu tratamento e até também no seu processo de doença que vai levar à morte. Então, essa é a grande questão da ortotanásia. Se eu não tenho mais como dar a esse paciente a possibilidade da cura, eu tenho que dar a ele o conforto. Todo o amparo, inclusive, que a medicina pode trazer. Né? Tanto o amparo clínico, quanto o amparo espiritual, o amparo moral, o amparo da família. Então, na ortotanásia, não se preconiza deixar o paciente abandonado morrendo, não é nada disso. Nenhuma, né? É dar a ele todo o conforto, toda a dignidade, para que a doença, seguindo o seu curso natural, chegue ao seu desfecho inevitável, que será a morte do corpo físico, sem que esse paciente sofra com isso. Porque muitas vezes, quando também tentamos tratar nessas situações, nós infligimos ao paciente mais dor, mais sofrimento. Como fazer para ajudar a defender a vida? Precisamos conscientizar mais as pessoas sobre a realidade do que é viver e quais são os propósitos da vida. A doutrina espírita, nesse quesito, é rica em informações e nos oferece um farto material, um farto manancial, para que nós possamos compreender quais são os nossos objetivos
ao estarmos encarnados, o porquê da vida, o porquê vivemos, o porquê sofremos, qual a necessidade que nós temos de passar por essas provas, por essas expiações, por que nos é necessário valorizar a vida. Então eu costumo dizer que entendendo o fenômeno morte, entendendo a vida espiritual, a doutrina espírita nos ensina a valorizar a vida, a aproveitar a reencarnação como um momento de reeducação, de crescimento íntimo e as oportunidades inúmeras que nós temos de, através desse processo vida, crescermos enquanto espíritos. E você está falando sobre isso, nós sabemos que atualmente a expectativa de vida do brasileiro aumentou, já está para 80 anos. O que fazer para aproveitar bem esses anos todos que estão assim crescendo, né? Devemos preservar a nossa saúde mental. Através do quê? De uma boa vivência. Boa vivência dentro dos parâmetros, naturalmente, cristãos. Buscando ser mais equilibrados, mais comedidos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa forma de se alimentar, evitando todos aqueles vícios que são perniciosos ao nosso organismo. Então, o que a gente está acontecendo é que cada vez mais a população está envelhecendo, nós estamos cada vez com uma expectativa de vida maior e que, naturalmente, se vivemos mais, a probabilidade de virmos a ter doenças aumenta. E com o envelhecer, as doenças vão se tornando mais graves, vão se tornando doenças crônicas. E até quando vale a pena viver? Pois é, então se a gente não tomar esses cuidados, todas essas medidas preventivas, o nosso envelhecer tem tudo para ser bastante triste e bastante doloroso. Nós não queremos nada disso, a gente quer uma velhice maravilhosa, alegre. Né? Exatamente. Então o que fazer? Doutor, diga-nos lá para vamos seguir essa receita. Pois é, então primeiro, o que fazer? Tentar preservar a saúde mental, espiritual e, consequentemente, a orgânica através de todas essas medidas que a gente conhece, estão fartamente distribuídas na imprensa. Até quando vale a pena viver? Vale a pena viver até quando Deus determinar que temos que ficar por aqui. Todo instante é uma bênção, é uma oportunidade. Então devemos buscar viver o quanto nos for dado por Deus para vivermos. E tentar nos preservar de todos esses sofrimentos evitáveis. Certo. Já ouviu falar de distanásia? Olha, no primeiro bloco nós já conversamos sobre eutanásia, sobre ortotanásia e agora eu lhe pergunto, o que vem a ser distanásia? A distanásia, como diz a própria etimologia, é afastar a morte. Isso é, quando nós temos um paciente terminal que já iniciou o seu processo biológico que vai levar à morte e nós adotamos medidas terapêuticas que impedem a morte orgânica e com isso a gente prolonga esse processo. Olhando por um prisma, muita gente vai imaginar, você está ampliando a vida dessa pessoa, você está prolongando a vida dessa pessoa. Será que isso não é lícito, já que Kardec nos diz que a gente deve buscar vivenciar até o último instante no organismo? De fato, Kardec nos fala isso. Mas a distanásia não prolonga a vida, ela prolonga a morte. Ou seja, ela prolonga o processo de morte. Aquele estado terminal que a pessoa já não tem condições. Exatamente. Eu já não tenho mais o que oferecer medicamente a essa pessoa. Eu não tenho mais como recuperar a saúde, não tenho mais como recuperar a vida, eu não tenho mais como devolver essa pessoa à sociedade. Mas através de uma química ou de uma através de medicamentos, através de aparelhagens, eu não permito prolongo que ela... o processo de morte física dessa pessoa. E com isso eu aumento o sofrimento dela e dos seus familiares, o que é a maior dificuldade normalmente para as famílias entenderem e aceitarem esse aspecto. Hoje em dia se fala muito a questão do desligar aparelho, já houve casos nos Estados Unidos que todos nós acompanhamos, terríveis. E o que o senhor pensa sobre este assunto? É uma questão muito delicada porque vai ser de caso para caso, né? A questão da distanásia, da eutanásia, da ortotanásia, ela é muito bem definida nesses casos, como eu falei agora, em que o processo morte já se iniciou. É um paciente que está morrendo. E aí eu intervenho e impeço que o processo morte aconteça naquele momento. E eu dilato esse período e aí eu estou praticando a eutanásia. A ortotanásia é exatamente o inverso. É quando eu permito que esse processo se desenvolva normalmente e essa pessoa alcance por fim a morte
dentro de um curso normal da sua doença. Eu não estou nem encurtando, nem estou aumentando o seu processo, o seu período de morte. Mas também há um acompanhamento. Na ortotanásia Sim, há sempre naturalmente, um acompanhamento como a gente clínico. já falou, vai ser dado todo o conforto para esse paciente. Agora, essa questão do desligar aparelhos é muito controverso quando você está ali na frente do paciente, porque você tem que ver o caso por caso, exatamente. Esse caso recente nos Estados Unidos, o que aconteceu era que aquela aparelhagem mantinha vivo um paciente que estava estável. Então, você desligar a aparelhagem nesse caso é um homicídio, é um assassinato. Eu estou desligando um aparelho que o mantém vivo e ele estava ali perfeitamente estável, perfeitamente vivo. Então, essa questão é muito controversa por conta desse detalhe. Você tem que observar caso a caso. Caso a caso. E agora, para nós fecharmos o nosso programa, vamos falar mais da defesa da vida. E o que o senhor diria para os nossos telespectadores a respeito de como viver aproveitando essa oportunidade na Terra? De forma cristã. Seria a melhor síntese para a nossa resposta. Mas como a gente tem dificuldade de entender, a gente precisa de toda a explicação do que é viver de forma cristã. E se nós lermos a terceira parte do Livro dos Espíritos, se nós observarmos o que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter aí excelentes receitas de vida para que a gente não venha a ter surpresas desagradáveis ao final dessa encarnação. Porque a desencarnação, ela virá, inevitavelmente, para todos nós, né? É uma certeza. Mas que seja uma boa desencarnação. Exatamente. Né? Então a melhor maneira realmente é buscarmos viver conforme a nossa consciência, de acordo com as leis de Deus. Enfim, buscarmos praticar a lei de amor, de justiça e de caridade o mais próximo possível da sua totalidade, já que para a gente ainda é muito difícil viver essa lei. Seria a melhor forma. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Lembre o nosso e-mail e entre em contato conosco. espiritovida@yahoo.com. Repetindo, espiritovida@yahoo.com. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Um bom sábado, um bom domingo e muita paz.